Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. E que neste momento eu quero desejar para você muita tranquilidade, um bem-estar, que a sua mente ela esteja em paz, tranquila, para que você possa fazer planos, planejamentos e se sair muito bem. E claro, eu venho compartilhar com você uma pérola do meu coração para o seu coração. É uma pérola que há momentos que nos sentimos assim. Talvez você já passou também por isto, ou conhece alguém que já passou ou está passando por este momento, que é descrito aqui no Salmos, capítulo 13, e alguns versos que eu quero compartilhar com você. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. A tristeza, ela é uma emoção muito importante. Há pessoas que dizem assim, se eu pudesse eu nunca sentiria tristeza. Mas a tristeza, ela é importante para a nossa vida. Porém, devemos ter um cuidado em relação à tristeza, porque, primeiro, é importante identificarmos por que estamos tristes. Segundo, se a tristeza ela não é de nenhuma ordem que você conhece, ou seja, não há um motivo que você consegue identificar para gerar aquela tristeza, mas você está sentindo e consegue descrever muito bem. Terceiro, importante entender que essa tristeza ela pode ser questionada da seguinte maneira: por que eu estou triste? De onde vem essa tristeza? Eu não consigo identificar qual é o motivo desta tristeza. Mas ela começa a incomodar você, tirando você da tua concentração, do teu foco, dificultando também você se alimentar ou dormir. Então, percebe-se aí estágios de evolução de uma tristeza. Será que isso é tristeza mesmo? Ou tem algo a mais? Nem sempre tudo é da ordem espiritual. Existem coisas que acontecem conosco da ordem biológica, da ordem química, de processos de substâncias produzidas no nosso cérebro, que podem estar também oscilando. E é importante termos cuidado com o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, para sabermos identificar melhor o que está acontecendo e saber quais são as medidas adequadas para serem tomadas. Então, ore, busque a Deus, mas não despreze conhecimentos que podem também ser uma ferramenta que Deus está permitindo para você utilizar e ter uma boa saúde mental, sabendo discernir o que fazer em relação à tristeza. Então, vai aí essa chave para você. Compartilho de coração. Mas voltando aqui ao texto, vamos ler no capítulo 13 de Salmos. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, ele estava em extrema tristeza, diz o texto. E ele recorre a Deus, porque há situações que a gente não tem a quem recorrer, humanamente falando. Então, recorremos a Deus quando estamos em uma situação extrema. Quando são coisas que podemos identificar, como eu falei anteriormente, e tomar medidas, tudo bem. Mas existem coisas que só o Senhor é quem pode fazer por nós. Mais adiante, a gente entende essa fala do salmista em relação à sua queixa de extrema tristeza. O verso 2 diz assim: até quando consultarei
com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia. Olha, ele examinou a alma dele para saber a origem desta tristeza que estava no seu coração. Cada dia era uma tristeza que ela não estava ali por um determinado tempo, ou seja, 1 hora, 2 horas, ou um pensamento que trouxe aquela tristeza. Era algo muito mais profundo que ele estava trazendo. E ele diz assim: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha só, ele questiona muito sobre a tristeza dele, mas depois ele consegue identificar um fator muito importante. Ele traz um fator muito importante: o inimigo, seu inimigo. Aí o verso 3, ele diz assim, ó: atenta em mim, observa-me, olha para mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, essa tristeza, ela estava tão profunda em relação aos seus inimigos que ele fala sobre Deus iluminar ou alumiar os seus olhos para que ele não adormeça na morte. A extrema tristeza que poderia levá-lo à morte. A gente entende que é um nível de uma profundidade muito grande que ele estava sentindo e ele estava rogando a Deus, implorando, clamando, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais como dar conta dessa grandeza que estava consumindo a sua alma. O verso 4 diz assim, ó: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Olha como ele tinha consciência do que estava acontecendo ao seu entorno. Ele tinha tanto consciência do que estava acontecendo dentro da alma dele, que também tinha consciência do que estava acontecendo ao seu entorno quando ele fala dos seus inimigos e adversários. Será também que não é assim? Às vezes os nossos inimigos não são nem pessoas. Às vezes são situações adversas que lutamos tanto e não conseguimos ter êxito. Isso também angustia. Isso também leva a pessoa a questionar mesmo até o estado que está mais perto da morte. Tá? Não estou falando aqui das pessoas que se auto-aniquilam. Eu estou falando aqui de uma dor, de um sofrimento, onde a pessoa ela pode sucumbir devido ao extremo sofrimento e dor que ela está passando. O verso 5 diz assim, ó: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Então aqui ele passa por estágios de profunda tristeza. Ele questiona, ele conversa, ele examina a sua própria alma e vai encontrar um motivo ali que também está gerando aquela tristeza profunda. Os inimigos, ele descreve seus inimigos, a astúcia dos inimigos para que eles não se alegrem, tanto os inimigos como os adversários que estavam esperando o quê? Ele vacilar, ele tropeçar, ele cair, né, torcendo o contrário para que ele caísse, para que ele não fosse vitorioso. Então, aqui ele consegue trazer isso aqui. Quando ele verbaliza isto para o Senhor, ele começa a ter um novo processo dentro desta tristeza profunda. Que processo é este? É um processo de mudança. Por quê? Porque a verbalização é um canal de libertação. Há pessoas que elas são muito presas, elas não confiam em ninguém, ou elas não têm ainda um lugar onde ela se sente segura para falar sobre algo. E isso gera também profunda tristeza, porque a pessoa fica preso. E a fala, ela liberta. Então, quando ele traz toda essa realidade, ele vai passando por um processo de elaboração
da própria tristeza profunda que ele sente na alma dele, tá? E esse verso 5, ele fala já de uma outra maneira. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Olha a confiança que ele deposita aqui, ó, na benignidade de Deus, que vai o quê? Agir contra os inimigos dele, para dar-lhe vitória diante dos seus adversários e diante dos seus inimigos. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele agora não está falando mais de tristeza, percebe que ele está falando agora do oposto? A alegria. Meu coração se alegrará. Por quê? Porque estava a alma dele em profunda tristeza. Mas agora ele já fala da confiança, da benignidade do Senhor, da salvação do Senhor, que vai alegrar o seu coração. Olha, quando a gente toma uma postura diante de tudo aquilo que está nos oprimindo, a realidade ela muda. Essa realidade aqui do salmista mudou diante de uma angústia profunda, podemos assim dizer. Aí depois ele diz assim, ó: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha só, a pessoa estava em um estágio terrível de sofrimento, ele vai elaborando e vai passando por processos. Quando ele verbaliza, ele se liberta de toda aquela dor que estava ali maltratando profundamente a sua alma. Ele confia e entrega ao Senhor, ele consegue ver a benignidade do Senhor, porque antes ele se queixa o quê? Até quando se esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aí agora ele já fala o quê? Mas eu confio na tua benignidade e na salvação também do Senhor, que alegrará o quê? O coração dele. E depois ele fala o quê? Em cantar. É fácil cantar quando está em profunda tristeza? Não, é mais fácil a gente questionar. Mas aqui, ó, depois desse processo, ele fala o quê? Cantarei ao Senhor. Por que ele cantará ao Senhor? Por quê? Por quê? Porque me tem feito muito bem. Ou seja, a alma dele foi lavada, foi resgatada, foi purificada. Através do momento da oração que a gente verbaliza, ou seja, também uma oração em silêncio com Deus, há uma libertação. E o que é que acontece dentro do cérebro quando a pessoa está neste processo? Primeiro estágio do salmista era de profunda tristeza, ou seja, aquele mal que estava na sua alma, angustiando, ao ponto dele pedir o socorro de Deus para não morrer, para que Deus alumiasse os seus olhos, para que os seus olhos não escurecessem e ele adormecesse na morte, ou seja, ele não morrer de tamanha tristeza. Então a gente vê aqui que não é uma tristeza passageira, e sim algo de uma profundidade muito grande na sua alma. Podemos chamar aqui de uma angústia terrível que ele estava passando, ou um estado muito profundo também de uma depressão. Mas quando ele vai ao Senhor e conversa com o Senhor, há um processo de libertação deste sofrimento. E o cérebro dele, que estava muito atormentado e gerando toxinas, veneno para o seu próprio corpo, começa a ter uma mudança. Esse cérebro, ele retoma a sua posição original, produzindo substâncias químicas de bem-estar, de conforto, de tranquilidade, gerando para o corpo um bem-estar ao ponto dos seus lábios verbalizar: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. O estado de muito bem e o estado de cantar em gratidão por algo fala do nosso bem-estar mental. É saúde. Por quê? Porque quando eu estou bem, eu estou leve. Eu estou em um movimento onde quimicamente, biologicamente, o meu comportamento, o meu ambiente, ele fica leve. Ele fica gerando coisas boas,
tanto para mim como também para as pessoas que estão inseridas ali, que vão também se sentir bem. Porque o nosso bem-estar, ele não fica só em nós, ele ultrapassa limites, gerando também mudança dentro deste ambiente. Então, um ambiente que antes estava sendo questionado, estava cheio de tanta dor, de tanto sofrimento dentro da alma, angustiando profundamente, o mesmo ambiente ele foi transformado e gerado bem-estar, e gerado até mesmo os lábios alegres, coração cheio de alegria para cantar ao Senhor. Então, este processo acontece também conosco, só que nem todas as pessoas conseguem chegar até esse último estágio aqui do verso 5 e o verso 6. Muitas pessoas elas ficam estagnadas na metade, aí começam a murmurar e não conseguem sair de dentro daquele sofrimento que está ali, afetando profundamente a sua alma. Então, que possamos parar e meditar também nesta passagem, porque somos seres espirituais, mas temos uma mente, temos um corpo, temos comportamento, temos ambientes, temos ações, temos reações, somos afetados por coisas externas, por pessoas, por coisas, por situações, por coisas que às vezes a gente pode se precipitar numa resposta e aquilo pode gerar uma consequência muito desagradável, muitos desgastes. Hoje as pessoas vivem muitos desgastes e tem pessoas que fazem isso até de graça, né? Elas gostam de gerar confusão, problema, tumulto, elas são parasitas, elas parasitam as energias boas que as pessoas têm, sugando as pessoas através das suas falas ruins, dos seus pensamentos ruins, gerando coisas desagradáveis dentro do ambiente. Fuja dessas pessoas, não queiram essas pessoas no seu ciclo de amizade. Por quê? Porque elas são adversárias, elas querem ver você vacilar e você cair. Elas são inimigas e inimigos a gente deve ter muito cuidado, porque eles querem sempre prevalecer sobre nós. Mas que o Senhor Jesus, ele esteja em cada um de nós e que esta passagem daqui que foi lida, ela esteja em meu coração e no seu coração para meditarmos e colocarmos em prática de acordo com a orientação da palavra sagrada. E coisas que estão no seu alcance, identifique a tristeza e elabore. Você pode usar esse texto para qualquer nível de tristeza, seja algo passageiro, algo que você identificou e sabe a origem, ou algo de uma profundidade maior. E peça sempre a ajuda de Deus e peça para que Ele colocar pessoas que possam também te ajudar, porque tem coisas que o Senhor Ele faz e tem coisas que Ele prepara outras pessoas para nos ajudar. Então, que cada dia possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E escolha sempre coisas que venham a acrescentar na sua vida. E escolha também pessoas que têm a acrescentar na sua vida. Não sugar, não tirar, não estar parasitando, porque o Senhor Jesus, Ele não chamou você para isto. Saia deste lugar. Procure se firmar mais e mais na palavra sagrada, porque ela transforma a mim e transforma a você, transforma a nós. E eu quero compartilhar com você também, do meu coração para o seu coração, esta passagem maravilhosa aqui, ó. Os 3 viajantes do tempo. Sim, esses 3 jovens que passam por situações incríveis, cheios de ação, de aventura, e que a gente aprende muito com este livro, esta literatura de ficção cristã. Quero orar com você e por você. Sou mais uma intercessora pela sua vida. Senhor Jesus, eu te peço sobre cada vida, Pai, que aqui está. Proteja, Senhor, Pai querido, que elas possam processar
e chegar a um nível, Senhor, de mudança, de tristeza, a angústia, um estado depressivo ou até mesmo a própria depressão em si. Pai querido, afasta, Senhor, adversários, inimigos. Senhor, revele, Pai, para que a capa caia, para que pessoas não se enganem, Senhor. Coisas que estão ocultas sejam reveladas, coisas que são faladas e não são percebidas, Senhor. Abre os ouvidos espirituais, Senhor, para que as pessoas elas possam entender melhor e discernir o que vem de ti, Senhor, e o que não vem de ti, para que elas não venham a vacilar. Pai querido, Pai de amor, eu te peço por cada vida, por cada lar, por cada ambiente, Senhor. Deus, que os inimigos, adversários, todos caiam por terra, seja de que ordem for, caiam por terra em nome de Jesus, porque o teu sangue há poder. Senhor Jesus, as vidas que estão sendo bombardeadas, os pensamentos, os corações, o ambiente, o lar, a família. Pai querido, que todas as ações do mal, Senhor, caiam por terra, porque o teu sangue há poder. Pai querido, vidas sejam restauradas, Senhor, mentes sejam restauradas, corações sejam restauradas, emoções sejam restauradas, Senhor, e equilibradas. Pai querido, eu te peço sobre cada vida, Senhor, tragas o discernimento, Senhor, para essas vidas. Traga, Senhor, mudança para essas vidas, Senhor. Que cada um possa parar e repensar os seus atos, refazer caminhos, Senhor, mas desta vez contigo, aos teus cuidados. Senhor Jesus, que o Senhor seja convidado para governar, Senhor, mentes, corações, lares e ambientes, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a tua cobertura sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. E você que ainda não aceitou Jesus, jogue fora Barrabás. Jogue fora Barrabás. Queira Jesus. Nunca queira Barrabás. Abra o coração para ele. Convide ele para estar na sua vida constantemente. E faça como o salmista aqui nesta passagem, onde tivemos a oportunidade de compartilharmos sempre uma pérola do meu coração para o seu coração, com muita alegria. Que Deus esteja em você, com você, hoje e sempre, e proteja toda a sua família, trazendo paz, segurança, tranquilidade e muita alegria e bem-estar e muita saúde mental para você e para a sua família, em nome de Jesus.